Boa noite, a paz do Senhor Jesus para todos. Eu cumprimento a todos, né? E a palavra hoje, eu quero meditar com vocês sobre perdão, sabe? Dizer que nós precisamos perdoar o nosso irmão, que nós precisamos perdoar a nós mesmos, porque muitas das vezes a gente acha que é difícil de perdoar. Mas o perdão é necessário e ele começa, meus irmãos e minhas irmãs, com uma decisão. Nós temos que primeiro tomar uma decisão de querer perdoar. Assim como na oração do Pai Nosso, que diz, né? Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, se a gente quer que Deus perdoe as nossas falhas, os nossos pecados, não é? E tudo aquilo que nós erramos, nós também devemos perdoar o nosso irmão. Senão, não tem como. É fácil? Não é fácil. É difícil. Por isso nós precisamos de Deus. Por isso nós precisamos levar tudo aquilo que a gente sente até o altar do nosso Deus. Não é? Nós precisamos tomar a decisão de perdoar. Então a gente chega até o Senhor e diz para Ele o que entristeceu a gente, o que a pessoa fez com a gente, ou com atitude, ou com palavras, seja com o que for. Que a gente às vezes acha que tem dificuldade, que não consegue perdoar, mas a gente consegue. Porque nós mesmos, nós não conseguimos mesmo. Mas é com a graça de Jesus, Ele vem com a graça dele e nos ajuda. Porque nós somos dependentes dele. Por isso nós dependemos de Deus. Para perdoar. E tantas outras coisas. Tudo que nós precisamos de mudar em nossas vidas e melhorar, principalmente o perdão. Nós precisamos de Deus. Então, nós temos que orar e pedir ao Senhor ajuda. E aí Ele nos concede essa graça e nos ajuda a perdoar. E muitas das vezes o perdão é para nós mesmos. Porque às vezes a gente perdoa as pessoas, mas não perdoamos a nós mesmos. Então a gente pode e deve se achegar ao nosso Senhor, né? Eu convido a todos a fazer esta reflexão, porque é bom para nós. Hoje, quantas doenças que a gente vê, né? Pessoas doentes, depressivas, muitas das vezes por causa de falta de perdão. E às vezes a gente nem sabe que o nosso coração está tão magoado, está tão ferido. É quando a gente lembra daquela mágoa, daquilo que ouvimos ou passamos, é que a gente sabe, lembra o tamanho da dor, porque dói. E quando a gente perdoa, aquilo deixa de doer. A gente lembra, mas não dói mais. A palavra que diz, lá em Mateus 18, a partir do versículo 21, diz assim: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe se pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o adorava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, prostrando-se a seus pés,
rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo lhe pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão. Olha só, meus irmãos. Até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito. E foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida. Por que me suplicaste? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Isso é muito sério. E indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão, as suas ofensas. Então nós devemos perdoar, não só para que Deus perdoe, né, a gente, mas que tenhamos paz também. Quando a gente está livre de mágoa, de tristeza, de ferida, a gente vive bem, a gente vive em paz, a gente vive alegre, a gente sorri, a gente acorda bem, passa o dia bem, aconteça o que acontecer. A gente não fica doente, a gente não fica triste. Então eu deixo para vocês esta palavra e esta reflexão nesse dia de hoje. E peço que vocês meditem nessa palavra, se esforcem, vamos nos esforçar para perdoar as ofensas que a gente recebe, porque isso agrada ao nosso Pai e é bom para nós mesmos. A gente vive mais leve. Que Deus abençoe a todos e eu peço que deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem, porque apertando o like e compartilhando, o YouTube, o canal entende que a palavra é boa, que o conteúdo é bom e envia para outras pessoas. Há muitas pessoas precisando ouvir uma palavra do Senhor, uma palavra de conforto, uma palavra de alento. Então, eu peço que não deixem de compartilhar, de dar um like, por favor, viu? Eu estou começando agora. Me perdoe se algo não ficou bom, mas eu agradeço a atenção de todos que assistirem, né? E que Deus abençoe a todos.